E a pesquisa Quest divulgada hoje também mostra que 62% dos brasileiros são contra a candidatura do presidente Lula à reeleição em 2026, enquanto 35% apoiam que ele dispute o novo mandato. Os que não souberam ou não responderam são 3%. O índice de brasileiros contrários à candidatura de Lula em 2026 cresceu em relação ao último levantamento feito em dezembro de 2024, passando de 52% para 62%. Eu pedi hoje que colocasse até um repórter a mais com a cobertura da reportagem hoje bem intensa. E vamos saber o que os nossos repórteres acompanharam hoje. Vamos começar com a Júlia Cabreiro. Passageiros pulam de ônibus em movimento para fugir de ação de criminosos. Ciro Neves. Sargento escapa da morte após tiro atingir câmera corporal da farda dele. A novata na equipe, Isabelle Aragão. Eduardo Paes volta atrás e mantém lei que libera táxis com mais de 10 anos a circularem no município do Rio. Matheus Mesquita. Receita com aeroportos cresce 34% no Rio, impulsionada pela movimentação de passageiros e o ajuste entre Galeão e Santos Dumont. Qual o seu assunto hoje, Chico Otávio? Boa noite. Sidney, boa noite, ouvintes. Bom, entre as muitas decisões tomadas com relação à DPF das favelas, o Supremo determinou a criação de uma equipe exclusiva e permanente na Polícia Federal para a produção de inteligência sobre facções e suas conexões com agentes públicos. E também determinou a instauração de um inquérito específico para apurar crimes de organizações criminosas no Rio e com repercussão internacional e interestadual, Sidney. E o seu assunto qual é, Maurício Bastos? Boa noite para você também. Boa noite, Sidney Rezende. Depois do mal de Alzheimer, a doença de Parkinson é a doença degenerativa mais comum. No entanto, é a que mais cresce no mundo. O Parkinson é a segunda mais comum, mas é a que mais cresce no mundo. Estima-se que ela afete atualmente cerca de 10 milhões de pessoas em todo o planeta. Esse número deve dobrar até 2050. Aqui no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, tremores afetam 20% dos brasileiros com mais de 65 anos. Tremor é o sintoma da grave doença que pode comprometer atividades cotidianas. Sidney. E você que tem alguém com Parkinson em casa, vale a pena você ouvir, até porque o Maurício convidou uma especialista para falar sobre o assunto. Quem é? É isso, amanhã é o Dia Nacional do Portador da Doença de Parkinson. Sobre o tema a gente conversa com Ana Rita Donati, médica fisiatra do Hospital Ortopédico AACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. Sidney. Renata Victor e a previsão do tempo. Tudo bem, Renata? Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Para esta noite, a previsão de pancadas de chuva e raios. Amanhã, sexta-feira, o dia será de chuva moderada a forte, com rajadas de vento. Em alguns momentos, os ventos podem ser bem fortes. No município do Rio de Janeiro, a temperatura vai cair. O dia começa com 21 graus e a máxima não passa dos 29. A Marinha do Brasil emitiu aviso de ressaca com início às 6 da manhã e pode ir até domingo. As ondas podem chegar a 3 metros de altura. E a pesquisa do dia. Gente, o Fluminense acertou a contratação do treinador Renato Gaúcho, de 62 anos. Ele vai substituir Mano Menezes, que foi demitido outro dia, iniciar aí com isso a 6ª passagem dele como técnico do clube carioca. E nós queremos saber, família Tupi, qual é o segredo para fazer um clube campeão, hein? Eu sei que você pode falar do técnico, falar do elenco, fala da base, boa administração, não importa, eu não sei qual é a sua opinião, mas a gente queria saber o que precisa. 980-18-8880 é nosso número, 980-18-8880. Boa noite para você que está nos escutando pelo Dial 96.5 FM, pelo site tupi.fm ou pelo aplicativo Super Rádio Tupi. Super Rádio Tupi. Eu vou fazer um cumprimento aqui especial e a minha mulher disse em casa que quando eu faço isso, a maquininha lá de casa, ela responde em seguida. Aconteceu isso, Maurício? Já aconteceu de estar em ligação chamada de vídeo, você fala da Alexa, a Alexa que tá na pessoa que tá conversando com a gente, a Alexa atende. Alexa, toca uma música. Mas quando você falou Alexa aí, foi o telefone foi a Alexa da sua casa, né? Mas o que minha mulher tá falando é a Alexa da minha casa. Boa noite, Alexa. Na Alexa, você também ouve o Jornal da Tupi com Sidney Rezende. Tá dizendo o Maurício tem mais experiência que assim, Alexa. É o contrário, você tem que falar primeiro Alexa, boa noite. Você fala Alexa e depois você dá o comando. Essa hora minha esposa dá pro inferno lá toda hora. Boa noite. Boa noite, família Tupi.
está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. Pernambuco Motos Rio é uma concessionária referência de credibilidade, qualidade e satisfação. Com 8 lojas no Rio de Janeiro, você encontra motos 0 km, nacionais, importadas e seminovas, além de seguros, consórcio Honda, peças, acessórios e serviços. A Pernambuco Motos Rio é uma das maiores concessionárias Honda do Brasil, com o melhor preço e a entrega mais rápida do Rio de Janeiro. Para mais informações, acesse riodejaneiroponto.pernambucomotos.com.br. Há 120 anos, a Light escreve sua história lado a lado com o Rio de Janeiro, levando energia para milhões de lares e transformando realidades com projetos sociais, culturais e sustentáveis. Para a Light, o maior patrimônio do Rio são as pessoas, e é por elas que a empresa não para, investindo em serviços de excelência e iniciativas que geram impacto positivo na vida dos cariocas. Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Supermercados Unidos, confira as ofertas. Cebola, repolho ou batata doce, R$2,99. Inhame ou abóbora, R$3,99. Ovos cartela 20 unidades, R$13,98. Supermercados Unidos. Aqui é o Denilson Show. Eu já vesti a amarelinha e agora eu sou do time do baldinho amarelo número 1 do Brasil, a Vedacity. Um craque reconhece o outro, não é mesmo? E esse tem que ser convocado para toda a obra. Com impermeabilizantes Vedacity, fica fácil driblar qualquer problema de umidade, filtração, vazamento e mofo. É um grande reforço para você garantir tranquilidade na sua obra. Vedacity, paz para toda a obra. Voltar para casa à noite deveria ser um momento de tranquilidade, não de medo. Com a Verisure, qualquer movimento suspeito é detectado antes mesmo de você entrar. Nossa central de monitoramento acompanha tudo em tempo real e aciona a polícia em menos de 60 segundos. Verisure, sua segurança 24 horas. Ligue 0800 10 10 360 ou acesse verisure.com.br. A Calas Mídia é a terceira maior empresa de mídia out of home do Brasil. Com 45 anos de história, a Calas está presente em todo o país, entregando espaços de publicidade para marcas nacionais e internacionais. São milhares de oportunidades de veiculação em aeroportos, estação de metrô e trem, ônibus, táxis e carros de aplicativo e ruas do Brasil. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar presente na jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando sua marca por todo o Brasil. Aposentados e pensionistas do INSS, atenção, amanhã, sexta-feira, dia 4 de abril, recebe quem tem benefício final 9. O pagamento é feito conforme o número final do cartão, desconsiderando o dígito verificador. Super Rádio Tupi. Chegou a UCI Mega Promo no cinema UCI Kinoplex do Norte Shopping. Todas as sessões, todos os dias. Cinema aos valores únicos de R$15 as sessões 2D e R$18 as sessões 3D, inclusive feriado. Você assiste aos melhores filmes da temporada no UCI Kinoplex do Norte Shopping. Desconto exclusivo para clientes Unique. Consulte programação ucicinemas.com.br. UCI Mega Promo, somente no UCI Kinoplex do Norte Shopping. Promoção por tempo limitado. De segunda a sexta, 8 da manhã, o show do Clóvis Monteiro é um oferecimento de... Páscoa Total, você já sabe, só no Mundial. TIM Pré-Chip é o WhatsApp ilimitado, Pix na conta e muito mais. A Real Pax tem foco no cliente. Assine Real Pax. Gente cuidando de gente. E Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. Ligue agora, 0800 305 2090. Amigo motorista, enquanto você dirige e o passageiro viaja, a Tupi faz companhia. Tupi, a rádio favorita dos taxistas e motoristas de aplicativos. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18:13.
Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Inter. Todo fim de semana tem promoção de verdade nas carnes bovinas, suínas e aves. Vem pro Inter. E se você ama o seu carro, você é Álamo Benefícios. Proteja seu veículo e tem até 10% de desconto em cada abastecimento. Ligue 4.000-1939. A primeira participação no Jornal da Tupi da Luísa Rodrigues para nos falar como é que está o trânsito. Tudo bem, Luísa? Boa noite. Tudo ótimo, Sidney. Boa noite a você e a todos os ouvintes da Super Rádio Tupi. Destacando nesse momento, Sidney, e atualizando a situação da linha vermelha para quem se desloca em direção à Baixada nesse momento. Houve um acidente mais cedo, uma moto que acabou batendo em um bovino que passava na pista, acabou causando muitas retenções. Nesse momento já foi liberado, mas o motorista ainda encontra dificuldades a partir do fundão pela linha vermelha. Para quem se desloca em direção à Baixada, dê preferência pela Brasil, há trânsito de intenso a lento em alguns trechos, principalmente na altura de Benfica até a chegada a Ramos, mas ainda assim quem segue em direção à Dutra ganha tempo pela Brasil. Agora, no sentido contrário, melhores são as condições para quem segue em direção ao centro pela linha vermelha. Na Brasil, houve ali um acidente, quer dizer, um carro que está enguiçado ocupando uma faixa bem na altura de Bom Sucesso e está causando bastante retenção na via. Nesse momento, quem segue em direção ao centro pela linha vermelha, estou observando melhores as condições. Para a sua obra não parar, conte com a Obra Max. Na Obra Max é mais rápido, fácil e muito mais barato. Benfica, Jacarepaguá, Guadalupe, Mesquita e Duque de Caxias. Compre em obramax.com.br. Luísa Rodrigues, direto para o Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Informação. Eu fiquei intrigado com aquela reportagem da Júlia Cabreiro, na verdade a chamada que ela fez, de passageiros que pularam de um ônibus em movimento para fugir da ação de criminosos. Que coisa isso! Vamos saber os detalhes agora. Júlia, boa noite. Boa noite, Sidney, boa noite aos nossos ouvintes. Exatamente, esses passageiros estavam no ônibus da linha 232, que realiza o percurso ali Lins-Castelo, e viveram momentos de terror na manhã de hoje, quando criminosos armados, eles entraram no coletivo na altura de São Cristóvão, mas só foram anunciar o assalto ali na Praça da Bandeira. 4 passageiros, Sidney, como a gente bem disse na chamada, eles precisaram de atendimento no Hospital Municipal Souza Aguiar, porque eles se jogaram do ônibus em movimento para fugir desses bandidos. Eles caíram ali na altura do viaduto dos Fuzileiros. Uma mulher identificada como Gleice Nascimento, Sidney, de 38 anos, ela permanece em estado gravíssimo internada no hospital. Os outros 3 passageiros estão estáveis. Nós temos a fala de uma cozinheira de 56 anos, ela pediu, claro, para não ser identificada e contou o que aconteceu dentro desse ônibus. Ela teve a bolsa roubada. Vamos ouvir. Tô sentada no meio, quando eu guardei meu celular, vi, aí só escutei um indivíduo, libera a roleta, mas tinha 3 passageiros atrás. Aí daqui a pouco, tá no meio, e eu tô vendo as pessoas gritando, tinha uma moça gritando, e ele pegou, eu guardei meu celular, sentei, levantei, na mochila, ele foi e levou minha mochila, e eu peguei e falei, me dá minha mochila pelo menos, ele não escutou. Sidney, outro passageiro foi agredido porque ele se recusou a entregar os pertences deles. Esses criminosos conseguiram fugir. Esse caso foi registrado na Delegacia da Bandeira. Agora, o que chama atenção, Sidney, é que esse itinerário do crime, o que aconteceu hoje, claro, não é uma novidade. Alguns assaltos a ônibus, por exemplo, um que aconteceu há 3 semanas, ou até mesmo outros registros em agosto, em outubro do ano passado, a maioria, eles se iniciam ali na altura de Irajá. E a rota de fuga desses criminosos, claro, quando não são capturados, é para a Cidade Nova. E essa constatação, Sidney, foi a partir da apuração de constantes ondas de assaltos, apuração feita pela reportagem da Super Rádio Tupi. E por conta disso, a Rio Ônibus, além de repudiar, claro, a recorrência desses assaltos aos coletivos aqui no Rio, fizeram um apelo para que providências efetivas sejam tomadas pelas autoridades, já que é recorrente, os pontos desses assaltos já estão datados, tecnicamente, pelos criminosos, e nada até agora é feito.
Obrigado, Júlia, por sua reportagem. Eu queria convocar aqui o Chico Otávio e o Maurício. Começando pelo Maurício. Pode ser, Maurício, que o ponto escolhido, Praça da Bandeira, tem a ver com uma rota de fuga eventual pela Francisco Bicalho também? Ou entra por ali na Praça 11, entra ali por dentro, Tijuca? O que é mais provável? Por que eles escolheram esse trajeto? Lembrando que o ônibus vinha do Lins para Castelo. Castelo é centro da cidade. Sim, e percorre uma série de regiões conflagradas. O próprio Lins de Vasconcelos é uma região que vive em constante conflito, enfim, em tentativa de tomada de traficantes, disputa de espaço, né, de criminosos. Sim, mas lá eles entraram. Talvez por conta disso, dessa terra sem lei. E aí eles passam por um longo caminho que passa ali, ó, ele passa pela Marechal Rondon, que também margeia ali a região do Morro de São João, passagem também do pessoal que vem lá do Morro dos Macacos de Vila Isabel por meio do túnel Noel Rosa. Talvez eles tenham entrado para ir sentindo o trajeto, para ver o momento exato, né, de agir. Vai que eles podem estar trocando até mensagens ali, a polícia tem que investigar isso. Pois eles agem de forma coordenada, eles conversam, estão posicionados estrategicamente, sobe um num ponto, em 2 pontos logo depois sobe o outro, eles trabalham dessa forma. Eu inclusive já escapei de assalto de ônibus. Observando isso, né? Não observando isso, mas no ônibus que eu pego costumeiramente, as pessoas falam: olha, você escapou de um assalto, levaram tudo, fizeram a limpa aqui no ônibus, e aí os caras subiram num ponto aqui na Avenida Brasil, ele subiu em um ponto e 2 pontos depois o outro passageiro também parou o ônibus e subiu, e o motorista não levantou nenhuma suspeita. Ô Chico, só um segundinho, Chico, já te chamo, mas eu citei Francisco Bicalho pelo seguinte: ali no entorno tinha no passado muitos assaltos aos motoristas. Sim. Ali embaixo daqueles viadutos, tá dizendo aqui, Renato, que ainda tem. Aproveitando então eu imaginei esse ponto, salta ali na Praça da Bandeira e ali mesmo ele já sai meio que correndo, cada um por um lado, e dá pra sair pra tudo quanto é canto. Pode ir Presidente Vasco, Francisco Bicalho, pode entrar por dentro da Tijuca ali, por isso que ele fez, Estácio, eu fiz essa pergunta. Muito bem, diga, Chico. Não, Cidinho, eu acho que é uma questão de oportunidade. Eles podem ter avaliado que aquele local ali era um ponto cego naquele momento da vigilância policial. Mas eu acho, Chico, que não é tão assim, vamos descer aqui agora. Acho que eles dão uma pensada antes. Não, a gente entra, a gente aborda e quando chegar em tal lugar a gente sai, porque se houver dúvida, né, 2 podem sair e outros 3 pode ser que não. E é um ponto curioso, Sidney, esse momento do assalto, que é entre 6h30, 7 da manhã, é o momento da troca de turno das equipes de polícia. Então é um momento em que as equipes estão meio que desmobilizadas, então você não tem o policiamento tão engajado, mas tão hora de mudar isso, né? Já passou. Eles não chamam de mancha criminal? Mudou a mancha criminal, amigo, muda operacional. Já passou da hora, e o que o Chico falou também faz muito sentido em função do fluxo, né? A gente tem visto nos últimos tempos, a Júlia trouxe também essa informação, a Avenida Brasil, a gente vê muito exemplo, e de manhã os noticiários lá com o helicóptero sobrevoando a delegacia, tá aqui na delegacia um ônibus parado, ônibus de tal linha que vem pela Avenida Brasil, ou seja, aproveitam-se do congestionamento, do alto fluxo de pessoas para subirem nos coletivos disfarçados de um passageiro normal, e aí fazem a limpa, se aproveitam e fazem o terror entre os demais passageiros. Chico Otávio, o que eu ia te perguntar era outra coisa, mas correlacionado a isso, com um baita calor que aí está, qual é a tendência natural, normal de qualquer um de nós como passageiro? Pedir que se coloque ar-condicionado, bancos mais confortáveis, que a viagem seja mais tranquila, coletivos mais novos, mas para o desespero dos passageiros que desapareceram, fugiram, sei lá, não sei se fugiram pela janela aberta, se fugiram por uma porta de emergência, se fugiram na hora que o motorista eventualmente abriu o portão, ou seja, não dá nem para você ter um ar-condicionado se tem bandidos lá dentro escravizando os passageiros, porque é mais ou menos isso que eles fizeram. Pois é, já tem o desconforto habitual do sistema de transporte público do Rio. Além disso, a violência dos assaltantes. 18h22. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Páscoa da Economia. Sua mesa cheia para celebrar em família. Promoções de sexta a domingo. Arroz Copa Rosa ou Palmares 21,95. Feijão carreteiro 4,99. Leite em poninho integral 14,98. Alcatra 36,90. Filé de frango Rivelli ou Jaguar 17,98. Calabresa Seara 18,98. Tequito Seara 16,98. Surf 1,6 quilos 14,98. Farinha de trigo Granfino 3,99 no app. Farinha de mandioca Granfino 4,99 no app. Papel Olé com 12 rolos 7,99 no app. Creme de tratamento Scala 7,99 no app. Rede Economia. Economia é aqui.
Larga logo esse pré-velho e vem pro Tim Pré-Chip. Faça como a Ivete, venha pro Tim Pré-Chip. Tem WhatsApp ilimitado pra tudo o mês todo, em qualquer valor de recarga. Tem Pix na sua conta ao recarregar e ainda tem 16 GB com internet exclusiva para redes sociais. Você recarrega e aproveita 30 dias por apenas R$30. É por isso que o Tim Pré-Chip é o pré que todo mundo quer. Baixe o app Meu Tim, recarregue e aproveite. Libertadores é no Disney Plus. A caminhada em busca da glória eterna recomeça na fase de grupos. 32 times, 16 vagas e 7 brasileiros mostrando pra América o que é nosso futebol. Enquanto a gente mostra aqui o que é torcer de verdade. Vamos juntos em busca de mais um título. Ao vivo, assista no Disney Plus. Quinta é dia de promoção para você, comerciante. Só no Megabox você encontra os melhores preços. Requeijão culinário Isadora, 1,2 kg ou 1,8 kg, R$14,90. Margarina Sofitelli, 15 quilos, R$179,80. Margarina Quali, 1 kg, R$14,49. Molho de tomate Tarantela, 1,6 kg, R$5,97. Maionese Mariana, 3 quilos, R$32,87. Megabox é muito por muito pouco. Fato venéreo. Hoje, quinta-feira, é dia de sorteio da Mega Sena acumulada com prêmio previsto de R$51 milhões. As apostas podem ser feitas até às 7 da noite nas lotéricas ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa Econômica Federal. Super Rádio Tupi. O calor não dá trégua? Então transforme seu ambiente com os ventiladores Mondial. Com mais vento, silencioso e muito mais conforto, você refresca o ambiente com potência e eficiência. Seja no trabalho, no descanso ou nos momentos de lazer, a Mondial está sempre ao seu lado. Descubra como é fácil viver o lado bom do calor. Escolha Mondial, o vento a seu favor. Dia 4 de abril, no Qualistage, Belo, com seus maiores sucessos na pista. Belo, dia 4 de abril. Ingressos em qualistage.com.br. Classificação indicativa 18 anos. Centro Automotivo Tigre, mais de 60 anos de tradição. Faça sua revisão de início de ano e viaje tranquilo. Especializada em molas direto da fábrica Tigre para carros nacionais e importados, além das molas GNV para esportivos e blindados, amortecedores e alinhamento 3D, balanceamento, além de pneus e escapamentos de todos os tipos. Equipe altamente especializada. Não perca tempo e venha para o Centro Automotivo Tigre, Avenida Dom Helder, Câmara 6.912, Pilares. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. A polêmica envolvendo a exploração de petróleo da chamada margem equatorial no litoral norte do Brasil envolve um potencial de 30 bilhões de barris. Para se ter uma ideia, hoje as reservas atuais conhecidas do pré e do pós-sal, além das áreas terrestres, somam 27 bilhões de barris. Só o litoral do Amapá teria reservas em torno de 10 bilhões de barris de petróleo, 2,5 vezes o potencial dos Emirados Árabes, que hoje estão em 9º lugar no ranking mundial de produção, com reservas de 4 bilhões de barris. O Brasil é hoje o 7º maior produtor de petróleo do mundo. No ano passado, somando petróleo e gás, o país produziu o equivalente a 3.322.000 barris por dia. Minuto Economia volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18:28.
Eu gosto sempre de brincar que é assim, ó, organizar a cabeça do ouvinte. Olha, como é que vai ser esse bloco? Vai ser o seguinte, o Thiago Souza tem informações sobre Petrópolis, tá chovendo lá uma barbaridade, já ele vai entrar, ele vai ser o primeiro a entrar. Logo depois, na sequência, vamos convocar aqui o Luiz Silva, porque o Supremo Tribunal Federal retomou aquele julgamento da medida que estabeleceu regras de operações policiais, que é o assunto do Chico Otávio. Então o Luiz vai dar o atual, né? Depois entra o Chico Otávio e a gente arremata o bloco com o Luiz Carlos Azevedo, aquela pesquisa Quest que a gente comentou um pouquinho aqui na abertura do Jornal Tupi. Combinado, ouvinte? Vamos começar com ele então. Thiago Souza, obrigado por ter vindo aí com as suas informações. Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Olha, a Defesa Civil de Petrópolis acionou as sirenes alertando a população para a possibilidade de chuva forte a moderada no primeiro distrito do município. Apesar disso, ainda não é necessário o deslocamento para os pontos de apoio. Devido às condições meteorológicas previstas para sexta e sábado, foi determinado a suspensão do funcionamento das unidades escolares e ponto facultativo nas repartições públicas municipais. O prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, falou sobre a decisão. Vamos ouvir. Tivemos uma reunião com o Corpo Técnico da Defesa Civil para que possa nos orientar a tomarmos a melhor decisão. E a decisão tomada foi o cancelamento das aulas das escolas municipais, tanto na sexta-feira ou de qualquer atividade extra no sábado, também dia 5 de abril. E orientamos também as escolas particulares que possam cancelar suas aulas para que nós tenhamos uma prevenção ainda maior, diminuindo o número de pessoas nas ruas. Esse fluxo de pessoas sendo diminuído facilita a ação da Defesa Civil, da Secretaria de Saúde, caso seja necessário. A Defesa Civil pede que a população fique atenta às próximas atualizações. Sidney. Obrigado aí, Thiago. Depois da sua informação, Thiago, já fico preocupado com a serra como um todo, né? Maurício, que informações você tem do satélite? Estou de olho aqui no radar meteorológico, aqui que indica a movimentação dos núcleos de chuva. A região serrana está com um quadro bem preocupante nesse momento. Em Petrópolis, a gente tem aqui registro de chuva fraca, segundo a gente acompanha no deslocamento aqui desses núcleos, aí na região do meio da serra, do Independência, do Quitandinha, ou seja, na região central de Petrópolis nesse momento. Mas é chuva leve. Chuva, por enquanto, fraca a moderada. Agora a chuva está mais forte nesse momento, a gente está acompanhando na região de Teresópolis, ali no Vale do Paquequer, lá para São José do Rio Preto, a chuva fraca a moderada e a chuva de média intensidade a forte em Nova Friburgo, nesse momento, na região de Nova Friburgo, Conselheiro Paulino, também Cachoeiras de Macacu, a área ali de Lumiar e São Pedro da Serra, também a gente observa Sumidouro também com chuva muito intensa nesse momento, ali as proximidades do município de Sapucaia também com chuva, já quase na divisa com Minas Gerais. Esse é o quadro de momento. Silva Jardim também para a região das Baixadas Litorâneas, ali caminho de quem vai para o norte fluminense e para a parte da região dos lagos também com chuva, ali a parte de Araruama e São Pedro da Aldeia, Morro Grande, São Vicente de Paulo, ali perto da Lagoa de Juturnaíba também, a registro de chuva variando de fraca a moderada. Agora falando aqui para a região metropolitana, está chovendo nesse momento, pelo que eu observo aqui no radar meteorológico, na Baía de Guanabara, ali beirando a Baía de Guanabara, ali São Gonçalo, a região também de Itaboraí, Magé e Guapimirim também tem registro de chuva nesse momento, e na Baixada Fluminense, ali para os lados de Paracambi, Japeri, também há registro de chuva mais intensa em Vassouras nesse momento, Piraí, Barra do Piraí. Sidney. E na ponte teve um problema, mas já está restabelecido, acho que foi um acidente, né? Exatamente, informação de agora, teve um acidente envolvendo uma moto e uma van na ponte Rio-Niterói, já na chegada à Praça do Pedágio, um pouco depois da Ilha do Mocanguê. Tempo de travessia, segundo a Ecoponte, 45 minutos, mas a motoristas levando aí quase uma hora para chegar. Muito bem, agora Luiz Silva e na sequência o Chico Otávio. O tema dos dois é o mesmo, mas um vai trazer informação de momento, outro vai complementar. E a seguir a gente conversa com o Luiz Carlos Azevedo, direto de Brasília. Luiz Silva, desculpa fazê-lo esperar, tá? Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite para você, para os ouvintes do Jornal da Tupi. O Supremo Tribunal Federal concluiu na tarde de hoje o julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental 635, a chamada ADPF das favelas. A medida foi validada por unanimidade pelos ministros, que estabeleceram uma série de medidas para combater a letalidade policial e o crime organizado aqui no estado do Rio. O presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que a corte reconhece que houve avanços com a ADPF, como, por exemplo, a redução da letalidade policial, mas que o Estado cometeu falhas, como violação de direitos humanos no período. O tribunal reconhece que houve avanços importantes obtidos com a redução da letalidade policial. E o tribunal, no entanto, reconhece a existência de falhas administrativas e faz um conjunto de determinações. Reconhece
a parcial omissão do Estado e a violação de direitos fundamentais. Reconhece a violação de direitos humanos por parte das organizações criminosas que se apossam de territórios e cerceiam direitos de locomoção da população e das forças de segurança. Sidney, na decisão, os ministros determinaram que o Estado do Rio e os municípios interessados apresentem um plano de reocupação de áreas sob domínio de organizações criminosas e que, quando houver mortes de civis ou de agentes de segurança em ações policiais, o Ministério Público seja imediatamente comunicado para determinar, caso considere cabível, o comparecimento de um promotor de justiça ao local dos fatos. O tribunal determinou também que a Polícia Federal abra um inquérito para apurar indícios de crimes com repercussão interestadual e internacional promovidos por organizações criminosas, bem como das conexões desses grupos com agentes públicos. A DPF 635, a chamada DPF das favelas, foi apresentada em 2019 pelo Partido Socialista Brasileiro, que alegava a violação massiva de direitos fundamentais no Estado do Rio em razão da omissão estrutural do poder público. Acompanharam o julgamento em Brasília autoridades como o governador Cláudio Castro e o prefeito Eduardo Paes. Sidney. Luiz Silva, obrigado por sua participação. Ainda bem que temos Chico Otávio que domina esse assunto para descascar esse abacaxi. Confesso que achei político, não entendi direito, Chico. Eu queria que você explicasse. Pelo seguinte, ao mesmo tempo que reconhece que as forças policiais, elas, depois de cumprirem a DPF 635, morreu menos gente, houve um avanço nas operações, quer que se tenha ocupação. Mas vai mudar alguma coisa na DPF? Especial do Chico Otávio. Oi, Sidney. Bom, já estou nesse assunto há 3 dias, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que 2 pontos abordados muito rapidamente pelo Luiz são fundamentais. Eu vou repetir aqui. O Supremo determinou à Polícia Federal a instauração de um inquérito específico para apurar crimes de organizações criminosas no Rio com repercussão interestadual e internacional. E agora, a decisão também ordena a criação de uma equipe exclusiva e permanente na PF para a produção de inteligência sobre facções e suas conexões com agentes públicos. Lembrando a você, Sidney, que a última vez que isso aconteceu foi a missão Suporte, criada pela Polícia Federal em 2002, liderada na época pelo delegado Luiz Mariano Beltrame, e que tinha um programa chamado Guardião, que no auge dessa operação, em 2003, vigiava as comunicações de 200 bandidos no Rio de Janeiro, 200 bandidos, e conseguiu impedir muitas ações criminosas, como, por exemplo, a invasão da Rocinha às vésperas do Carnaval de 2004. Também interceptaram ligação de traficantes do Morro da Mineira, no Rio Comprido, na Zona Oeste, na Zona Norte, para bandidos da mesma ação, e foi montada uma operação da Polícia Militar para impedir esses confrontos. Então, tudo indica que essa decisão do Supremo traz de volta a missão Suporte. Um outro ponto importante, né? Lembrando aqui, a última vez que a Polícia Federal intercedeu no papel da Polícia Civil do Rio de Janeiro foi o caso Marielle, 2023 e 2024, e que concluiu efetivamente uma relação dos criminosos com agentes públicos. Então, para mim, esse é o ponto central, porque os outros a gente já conhecia. Opa, isso aí é novo então. Então o que você está dizendo a Polícia Federal, tudo indica, passou agora então a ter uma missão complementar, não vou chamar de poder paralelo, porque não quero intrigar ninguém, mas eles vão investigar. Olha, amigo, se vai investigar a organização criminosa e a Polícia Federal fazendo isso com eficiência, pode chegar em conexões até de ligações policiais bandidos, milicianos e tudo mais. Se a polícia entrar para valer, essa é uma mudança. Sidney, eu iria até um pouquinho mais além. Não é só investigar, porque investigar parece uma coisa pontual. É monitorar permanentemente, como fez a missão Suporte em 2002. 200 bandidos monitorados pelo programa Guardião o tempo inteiro. Então você conseguia se antecipar a ação criminosa. Então, Chico, você, o Madureira também tem falado isso aqui, são 2 comentaristas do Jornal do Tupi, há muito tempo instigam, sugerem, recomendam que se use mais a inteligência do que a força bruta. E pelo que está aparecendo, agora há um alargamento dessa DPF, que é a entrada da Polícia Federal fazendo uma investigação mais profunda de monitoramento. Então, infelizmente essa missão Suporte ela foi extinta em 2009, me parece.
parece, porque a polícia precisava desses quadros para ampliar a sua rede de delegacias. Agora, por determinação do Supremo, isso volta a ser feito no Rio de Janeiro. Vamos ver quando o governador voltar também, vamos ver o que ele vai falar, o governo do estado e tudo. De fato, o Chico botou aí uma luz, né, uma interpretação interessante dessa entrada da Polícia Federal, que, como se sabe, se tem alguma coisa que está andando no Brasil e avançando, são as investigações da Polícia Federal. Agora vamos ver como é que vai ser essa conexão, essa sinergia, né, com os governos estaduais em geral e com o nosso aqui, especificamente do estado do Rio de Janeiro. 18h38. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Oi, Azedo, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, Chico Maurício. Boa noite. Boa noite. Mais uma pesquisa, hein, Azedo? E essa aí, qual é a diferença para aquelas outras que você andou comentando durante a semana? A pesquisa, na verdade, é a mesma pesquisa, só que hoje divulgaram a parte que envolvia a questão eleitoral, né? Então, o dado importante é que, apesar do presidente Lula está com um índice de desaprovação maior do que da aprovação, como a gente comentou ontem, e de que há um contingente aí de 62% da população que acha que ele não deveria ser candidato à reeleição, na questão eleitoral, quando se coloca objetivamente os candidatos, o Lula ainda aparece como o candidato mais forte, com 44% de intenções de voto, contra 40% do ex-presidente Bolsonaro, que é um empate técnico. E porque aí o que acontece é o seguinte, assim como tem gente que não gostaria que o Lula continuasse no governo, existe também os que não querem a volta do Bolsonaro. E esses são a maioria. Então, uma disputa entre os dois, que não ocorrerá porque o Bolsonaro está inelegível, o Lula teria ainda possibilidades muito prováveis de se reeleger. Agora, quando o Bolsonaro sai e entram outros candidatos, aí o que chama atenção é que todo mundo cresce para cima do Lula quando vai para a simulação do segundo turno, né? Inclusive o Tarcísio de Freitas, ele aparece na espontânea com 15%, é o candidato mais forte, né? Na espontânea, quando há a simulação do segundo turno dele com o Lula, ele dá uma subida bem significativa, ele sai de 34% para 37%. Contra 43% do Lula, que fica estável, né? Isso acontece também com os outros candidatos ou pré-candidatos, né? Por exemplo, o Ratinho Júnior, ele fica com 35% contra 42% do Lula. O Pablo Marçal fica com 35% contra 44% do Lula. O Eduardo Bolsonaro fica com 34% contra 45% do Lula. O Zema, lá de Minas, fica com 31% contra 43%. O Caiado fica com 30% contra 44% do Lula. Então ele tem adversários que são competitivos, porque a gente já sabe, já viu acontecer dessas diferenças, elas se alterarem muito rapidamente, né? Até porque, por exemplo, uma diferença de 7 pontos, na verdade, é uma diferença de 4, porque se o sujeito ganhar 4, já virou o jogo, né? Então, essa é um cenário que, assim, preocupante e que vai exigir, se o Lula quiser se reeleger, que ele opere aí a política como um jogador de xadrez, porque obviamente se todos esses aí forem candidatos, eles vão se digladiar e vão se anular de certa forma. Claro. Né? Ô Azedo, deixa eu chamar a sua atenção para um detalhe da pesquisa também, que eu acredito que você virá a falar, mas eu vou me antecipar aqui. Primeiro,
sobre tudo que você disse, Lula, Bolsonaro, tal, são mais populares, né? Mais conhecidos. Então, por exemplo, Ratinho Júnior é candidato, ele é governador do Paraná, ele é conhecido no Paraná, mas ele não é conhecido no Brasil todo, né? O Caiado já é candidato há muito tempo, mas também não tem essa popularidade toda. Então, é razoável que isso aconteça. Mas eu quero chamar a sua atenção, não é isso não. Eu pedi pro Maurício aqui comentar, porque está nas nossas redes sociais, e aí em seguida vale a pergunta para você. Diga, Maurício. É isso, Azedo. Tá em destaque aqui no Instagram da Tupi, um recorte interessante dessa pesquisa. 44%, né, é inusitado diante da contradição que isso pode significar. Ao mesmo tempo em que a popularidade do Lula está em baixa, o índice de aprovação, o levantamento aponta que 44% dos eleitores estão considerando o retorno do Bolsonaro mais preocupante, enquanto 41% consideram a permanência de Lula como algo mais assustador. Apesar dessa leve vantagem numérica para o Lula, os dois estão tecnicamente empatados aí dentro da margem de erro. Qual a explicação sobre isso, Azedo? Olha, assim, primeiro aquela questão que você levantou anteriormente, né? O Ratinho é desconhecido de 51% da população. Então essa pontuação dele não é desprezível. O Zema de 61% e o Caiado de 63%. Então eles estão tendo esse desempenho num universo que corresponde a menos de metade do eleitorado, que são muito menos conhecidos do que o Lula, do que o Bolsonaro, né? Então esse é um aspecto. O outro é o seguinte: a gente não pode subestimar o trauma da pandemia, da Covid-19. Aquilo ali é uma coisa que a gente, às vezes, com o tempo passou, a gente esquece e tal, mas a quantidade de pessoas mortas, assim, centenas de milhares de pessoas, isso deixa um trauma, um sentimento muito forte na população, que não se restringe apenas aos parentes próximos, né, dessas pessoas. E então as pessoas têm medo, porque dentre as coisas que ocorreram no governo Bolsonaro, talvez a que tenha sido mais traumática para a maioria da população tenha sido a postura dele com relação à pandemia. Eu acho que isso pesa muito nessa coisa das pessoas terem medo dele voltar. Muito bem, Luiz Carlos Azedo, muito obrigado por sua participação. Amanhã ele voltará aqui com seus comentários. É possível que alguém no Brasil esteja nos ouvindo, ou fora do Brasil mesmo, né, pelas plataformas, possa estar se dizendo por que alguns nomes a gente sabe que não vão ganhar, né, e estão colocando aí, se colocando na disputa. Gente, é tal negócio, é a dança das cadeiras, né? O cara pode perder a eleição, mas ter muito voto e depois influencia na indicação de um ministério, na composição do segundo turno, no jogo político futuro. Então eu citei por acaso o Ratinho Júnior, ele é um rapaz jovem, ele pode hoje até não ter um voo muito alto, daqui a pouco pode ter. Então a política tem isso, e a eleição é no final do ano que vem. Diga, tem o nome Ratinho, né, que também confere um pouco mais de popularidade, né? Mas o Ratinho animador do SBT sim, mais conhecido do que o filho, né? É verdade. Muito bem, olha, há pouco falamos aqui das chuvas, né, na região serrana, mas o Maurício não falou sobre Teresópolis. Você tem informação, Maurício? Tem uma informação de agora. A Prefeitura de Teresópolis divulgou uma nota informando que, por recomendação da Defesa Civil local, Defesa Civil do município, as aulas da rede municipal estão suspensas amanhã como medida preventiva diante da previsão de chuvas fortes durante o horário escolar. A nota diz ainda que a Defesa Civil segue em alerta máximo, atuando em conjunto com as secretarias do município para minimizar os riscos e responder a qualquer emergência. Lembrando que a chuva, ela nesse momento não está se deslocando em direção à cidade do Rio de Janeiro. Ainda há áreas de instabilidade avançando do estado de São Paulo em direção ao Rio, e há previsão de pancadas de chuva para as próximas horas, noite e madrugada dessa quinta-feira. Ô Maurício, se eu fosse o cara do Enem, eu diria que você acertou 100% todas as perguntas que eu te fiz nesse quase um ano de Jornal da Tupi. Então, se você eventualmente errar a próxima que eu vou te fazer, não tem problema. Quando se tem assim, Friburgo e Nova Friburgo, que é uma mesma coisa, mas Nova Friburgo é porque existia uma Friburgo antiga e nasceu uma nova cidade? Não, Nova Friburgo é porque Friburgo é uma cidade, se não me engano,
suíça, né? De origem suíça. De origem suíça, e aí Nova Inspirada, Friburgo, né? Inspirada, a colônia suíça, não só da Suíça, mas de outros países da Europa, muito forte naquela região que é composta por Nova Friburgo, Teresópolis, Cachoeiras de Macacu, em função justamente do clima, né? O clima é atrativo, é convidativo para o pessoal daquela região. Ah, meu garoto, ele sabe tudo, não precisa nem combinar. Ah, meu garoto, 18h48. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. E atenção agora aos ouvintes, que chegou o momento saúde, o momento de você colocar a sua saúde em dia, o momento de você acabar com as suas dores. Você que tem dor pelo corpo, dor no joelho, dor na coluna. Andrei, eu já não sei mais o que eu faço. Já comprei remédio, já fiz tratamento, mandei manipular, vou no médico, o médico não tem um diagnóstico correto e a gente se automedica e mesmo assim não tem resultado, ou até tem, né, durante horas, porque o remédio ele é assim, ele funciona, passa o efeito, volta a dor de novo e o problema sempre persiste. Não é isso que você quer? Ficar toda hora gastando dinheiro com farmácia, com remédio. Você vai ter algo agora que vai tratar definitivamente as suas dores. Articular, que grave esse nome, Articular, que é o único produto no Brasil capaz de acabar com as dores já na primeira semana de uso. Mas, Andrei, tão rápido assim, por que eu tenho resultado com o Articular que já rápido? Porque esse produto, ele tem todas as propriedades que o ortopedista recomenda. Por exemplo, ele tem altas doses de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o poderoso ácido hialurônico ortopédico. Já ouviu falar do ácido hialurônico ortopédico? Gente, são aquelas injeções, aquelas infiltrações que o ortopedista hoje aplica naqueles casos de desgaste, quando está batendo osso com osso, quando não tem mais cartilagem. Antigamente se fazia a cirurgia, a prótese, colocava lá a prótese e aí se o corpo aceitar, ok, se não tem a rejeição tem que tirar. Hoje você não vai precisar passar por isso. E nem ficar tomando remédio aleatório, anti-inflamatório, analgésico, você vai tomar o Articular que já tem tudo que você precisa e com uma semana você vai ver grandes resultados. Vai subir, descer escada, baixar, levantar, trabalhar sem sentir dor nenhuma. Mas para isso exige uma atitude. Já vai ligando agora. Aproveita porque os 50 primeiros ouvintes que ligarem a partir de agora vão ganhar 70% de desconto. 70% para os 50 primeiros que ligarem a partir de agora. O telefone 0800 591 5520. 0800 591 5520. Ligação gratuita e além do desconto, para quem ligar agora ainda vai ganhar de presente 2 pomadas massageadoras, são pomadas ortopédicas, pomadas nobres, e eu falo pra você, são pomadas maravilhosas. Junto com as pomadas, ainda vai um aparelho de massagem profissional e o Ora Pronobis. Recebe em casa pagamento só pro mês de abril, então ligue agora, 0800 591 5520. 0800 591 5520. Ainda dá tempo de participar da pesquisa do dia. O Fluminense acertou a contratação do treinador Renato Gaúcho, de 62 anos. Ele vai substituir Mano Menezes e iniciar a 6ª passagem como técnico do clube carioca. Família Tupi, nós queremos saber, qual o segredo para fazer um clube campeão, hein? Responde para nós. É o técnico, é o elenco, enfim, você vai saber responder. 980-18-8880. 980-18-8880 é o WhatsApp da Super Rádio Tupi. Super Rádio Tupi. Presidente, vai responder essa perguntinha aí. Meu nome é Márcio, sou de Niterói, Rio de Janeiro. Para um clube ser campeão, é preciso pagar os salários em dia dos jogadores. Para isso, mais nada. Boa noite, Sidney, Rezende, Oliva, do Alto da Boa Vista. Primeiramente, você tem que ter jogador, né? Tem que ter jogador para poder ganhar título. E o Renato é o melhor treinador para o Fluminense. O presidente acertou. O Fluminense agora vai longe. Aquele abraço.
Fala, Sidney Rezende, boa noite, aqui é o Fábio, motorista aplicativo, tô no trânsito aqui na linha vermelha. Irmão, para fazer um time campeão, só perguntar ao Felipe Luiz, ele em pouco tempo provou, você não precisa ser muito bom não, apenas ter competência. Pergunta Felipe Luiz. Estou ligado na Super Tupi. O meu ponto de vista em relação ao método para um time poder ser campeão, a princípio o time ele já é por si só um conjunto. Então começa desde a diretoria, na administração, até a decisão de seus gestores e líderes, que principalmente o técnico, e os jogadores, o comprometimento dos jogadores. Isso faz um time campeão. Alfio, Itapetininga, São Paulo. Fala, Rádio Tupi, boa noite. Meu nome é Marco, sou de Oswaldo Cruz, tricolor. Eu acho que acertou sim, o Renato Gaúcho tem ligação também forte com o Fluminense e é um cara de grupo. E eu acho que vai melhorar sim. E parabéns pelo programa aí, Tupi sempre na frente das outras. Manda um abraço pro meu pai que tá escutando aí, Ailton, conhecido como Café em Madureira. Alô, Sidney Rezende, aqui é Devaldo Macedo de Araguaína, Tocantins. Com relação à enquete aí, eu acho o seguinte, treinador não ganha jogo, mas um time com bons jogadores é que faz a diferença, desde que esteja com o salário em dia e muito bem com a sua torcida. Se tiver qualquer uma outra coisa que esteja dando errado, certamente o time não se acertará no campo de jogo. Valeu, um abraço e até mais. O pessoal da Rádio Tupi aí, passando aqui na Via Light agora, Luiz aí de Nova Iguaçu. Uma parte da Via Light aqui entre Mesquita e São João, tá tudo escuro a Via Light. As lâmpadas estão todas queimadas na Via Light. Olha, sobre a Via Light, super importante a participação do ouvinte. O Maurício já vai levantar aqui nos super hipercomputadores dele para ver o que está acontecendo exatamente. Já eu convoco o Maurício. Eu queria falar com o Chico Otávio, que é botafoguense. O Chico, todos os comentários muito pertinentes. Repare que uma parte, o quê? Tem que ter uma boa administração, tem que ter salário em dia. Depois outra parte no sentido técnico, tem que ter comprometimento. Os jogadores têm que ter uma ligação forte. O treinador com a torcida também, mas com o time. Sobre isso, Chico, como fazer ter conjunto, comprometimento, treinamento, se as agendas são todas apertadas e é tudo complicado? É difícil fazer um bom planejamento diante de agendas tão apertadas, tantos jogos, tantos compromissos. Mas, de qualquer maneira, diante dessa realidade, eu acho que dá sim para fazer um planejamento bom. E uma curiosidade minha, se o Maurício até quiser me ajudar: quantas vezes o Renato Gaúcho assumiu o comando do Fluminense? Boa pergunta. Nós colocamos, acho que é a 6ª vez, se eu não estou enganado. Eu vou ver aqui nos meus apontamentos. Deixa eu ver se eu tenho aqui. A Renata é tricolor, né, Renata? Você colocou quantas vezes o Renato passou pelo Fluminense? Sabe de qual, Renata? Não, mas estava escrito aqui. 6 oportunidades. 6, né? 6 vezes. 96, 2002 a 2003, 2003, 2007 a 2008, 2009 e 2014. Perfeito. Muito bem. E para finalizar, seu Ailton Café, lá de Madureira, muito obrigado aí pela audiência sua, do seu filho, imagino que de toda a sua família. A gente fala família Tupi, né? A gente se amarra nisso, a gente gosta muito dessa participação. E além desse abraço forte no Ailton Café, no Renato, que é o seu filho, o Ailton, eu queria também mandar um abraço especial lá de São Paulo, Itapetininga, né? O ouvinte nosso, e de Tocantins também, no centro-oeste do Brasil, um estado novo, acho que é o mais novo da federação. Ninguém conhece muito Tocantins, não é todo mundo que conhece, né? Goiás é mais conhecido, o Distrito Federal da mesma forma, mas é um estado bacana também, um estado muito trabalhador e que produz pro nosso agro aí, nos ajuda muito, principalmente nesse momento aí de exportação, né? Para ajudar na economia, o agro realmente é fundamental, né? Para o Brasil. Então, muito obrigado, os ouvintes estão sintonizados. Chico, você já comentou aí sobre enfim, o treinador e o que é preciso para que ele faça um bom time, e eu deixei uma incumbência aqui para o Maurício. Vamos lá, Maurício. Tentando levantar aqui se é chuva aparentemente não é, já que não na Via Light, né? Na Via Light, ali na região da Baixada Fluminense, avançando ali, Via Light começa na Pavuna, termina em Nova Iguaçu e atravessa São João de Meriti, Nilópolis, Mesquita e
E chegando a Nova Iguaçu, nosso ouvinte relata aí falta de luz entre São João de Meriti e Mesquita. Não há registro de chuva no momento nessa região. Pelo E não que tem a gente registro observa, oficial, né, sobre a falta de energia, né? Não há, a gente tem. vai Vamos solicitar junto à Light o que pode estar acontecendo naquela região agora inusitado, né? Faltando luz na Via Light. É verdade, não combina. Agora, ali vai se chamar vai se chamar Via Silvio Santos, né? Há um projeto, né? Um projeto na Alerj, na Assembleia Legislativa, para rebatizar a via, né? Que atualmente o nome oficial é Rodovia Carlinhos do Tinguá, que foi um empresário da região de Nova Iguaçu, um empresário de ônibus, né? Enfim, foi usado esse nome para homenagear o empresário da região, e há esse projeto tramitando na Alerj para trocar, homenagear Silvio Santos, Rodovia Cenoura Bravanel. Será que vão chamar, se passar, né? Vai chamar de Cenoura Bravanel ou vai ser Silvio Santos? Você acha, hein, Acho Chico? que tem que ser Silvio Santos, né? Quem é que vai lembrar de Cenoura Bravanel? O senhor pega a Cenoura Bravanel, vira à esquerda? Então, acho que não, acho que não vai colar, não. 18h58. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Menina, bati com o carro, gastei uma grana de reboque e conserto. E eu também bati, mas não paguei o reboque e o conserto do meu e do terceiro eu não gastei quase nada. Como tu fez essa mágica? Não é mágica, gente, é Álamo Proteção Veicular, rápida, segura e de qualidade. Ligue 4000-1939, 4000-1939 ou acesse alamobenefícios.org.br. Álamo, a gente faz melhor porque ama o que faz. Marcos Vinícius e a equipe de promoção da Tupi estarão amanhã com uma ação especialmente para você. Venham participar das brincadeiras e ganhar brindes. Esperamos você para uma ação da TIM na Banca do Vinícius, na Rua Nilo Peçanha 205, em Nova Iguaçu, entre 11 e 12 horas. TIM, imagine as possibilidades. A Calas Mídia é a terceira maior empresa de mídia out of home do Brasil. Com 45 anos de história, a Calas está presente em todo o país, entregando espaços de publicidade para marcas nacionais e internacionais. São milhares de oportunidades de veiculação em aeroportos, estação de metrô e trem, ônibus, táxis e carros de aplicativo e ruas do Brasil. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar presente na jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando sua marca por todo o Brasil. Voltar para casa à noite deveria ser um momento de tranquilidade, não de medo. Com a Verisure, qualquer movimento suspeito é detectado antes mesmo de você entrar. Nossa central de monitoramento acompanha tudo em tempo real e aciona a polícia em menos de 60 segundos. Verisure, sua segurança 24 horas. Ligue 0800 10 10 360 ou acesse verisure.com.br. Missão Preço Baixo Pressonic. A ordem do gerente é economizar. Nesta quinta no Clube, alcatra peça quilo 29,98. Azeite Andorinha 500 ml 29,90. Ovos 20 unidades 13,99. Parcele em até 4 vezes sem juros ou pague com Pix. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. De segunda a sábado, meio-dia, o programa Patrulha da Cidade é um oferecimento de OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 2626-8000. A Avenida Bartolomeu Mitre, no Leblon e na Gávea, vai sofrer interdições para obras até o dia 5 de abril. Uma faixa será ocupada alternadamente entre 10 da noite e 5 da madrugada, no trecho entre a Rua Mário Ribeiro e a Avenida Rodrigo Otávio. Motoristas devem ficar atentos à sinalização e buscar rotas alternativas. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi. Oferecimento Light. Conte com a nossa energia. Fit Combustíveis, patrocinadora oficial da NFL. E Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você.
Quinta é dia de promoção para você, comerciante. Só no Megabox você encontra os melhores preços. Molho de tomate Tarantella 1 kg e 6 gramas, 5,97. Maionese Mariana 3 quilos, 32,87. Achocolatado em pó Nescau 2 quilos, 36,90. Caixa de hambúrguer Jundiaí com 36 unidades, 28,90. Arroz branco Tchê 5 quilos, 18,87. Megabox é muito por muito pouco. Fato Venério. Eu sou cliente Amil há 40 anos. Sempre que eu precisei, a Amil estava lá para cuidar de mim e da minha família. Mas e os outros milhões de clientes? Também estão contentes? Para ter essa resposta, o Datafolha fez uma pesquisa com os clientes Amil e perguntou: como você avalia o seu plano? E 77% dos clientes disseram que estão satisfeitos ou muito satisfeitos. É muita gente que, como eu, está contente. Mas sabem quem ainda não está satisfeita? A Amil. Afinal, o compromisso da Amil é garantir a todos os seus 5 milhões de clientes a melhor experiência. E é por isso que a Amil vai trabalhar cada vez mais pela sua saúde. Amil, o melhor plano do Brasil. Onde tem mais parque, tem mais vida. Tem. Onde tem mais parque, tem mais vida. Madureira é primeiro da alegria. Na Pavu, no parque é pura poesia. Realengo vive com espaço pra brincar. É o Rio pra você. No parque Rita Lee balançou o cabelo da menina que sorriu. É netinho de skate com avô. Parque Oeste surgiu. E tá chegando novidade. É o Terra Prometido, Parque Piedade. Tem, onde tem mais parque, tem mais vida. Tem, onde tem mais parque, tem mais vida. Pois é, mais segurança, preservação e ocupação de espaços vazios. Um exemplo de sucesso que pode se espalhar por todo o Brasil e que tem deixado a nossa cidade mais maravilhosa. O parque é top. Prefeitura do Rio, onde tem mais parque, tem mais vida. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h04. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Todo fim de semana tem promoção de verdade nas carnes bovinas, suínas e aves. Vem pro Inter. Se você ama o seu carro, você é Álamo Benefícios. Proteja seu veículo e tem até 10% de desconto em cada abastecimento. Ligue 4000-1939. EBV, o Banco do Crédito para todas as suas versões. Luísa Rodrigues está de volta. De volta, Sidney, dando destaque nesse momento a um acidente entre utilitário e moto na Brasil, em direção ao centro, bem na altura da Vila Militar, em Deodoro, e causa muita lentidão, reflexos a partir de Bangu. Para quem sai nesse momento da Zona Oeste, em direção ao centro, dê preferência pela Estrada da Água Branca e Avenida Duque de Caxias, acessando mais à frente a Brasil, depois de toda essa lentidão. Missão Preço Baixo Presunic. Até sábado, ovos brancos cartela com 20 unidades, R$13,99 no Clube. Cliente Clube. Parcele sua compra em até 4 vezes sem juros. Luísa Rodrigues, direto para o Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Esporte. Ele está de volta depois de suas merecidas férias, Marcos Coelho, para falar do Flamengo. Marcos Coelho representa a nova geração do jornalismo esportivo. Tudo bem, Coelho? Boa noite. Tudo bem, Sidney. Abraço para você, para os amigos ligados aqui no Jornal da Tupi. Pois é, o jornalismo vai se renovando e tem essa peculiaridade, né? Para muitas profissões, talvez eu não seja tão novo. Estou com 33 anos de idade, mas no rádio, 33 anos equivale a 17, 18 anos. Mas sabe por que eu disse nova geração? Eu não ia explicar, mas você está comentando, vou dar oportunidade para o ouvinte até entender isso aí. Porque você estava tirando uma selfie, você abriu um sorriso bonito, um sorriso de garoto, né? E depois você fechou a cara imediatamente. Então eu fiquei na dúvida, qual que você vai postar? Vou postar sorrindo. Esse garoto. Vou postar sorrindo, sim. Vou postar sorrindo. Como elogio, você é um brilhante Valeu, repórter. Prazer estar aqui de volta, Sidney. Daqui a pouco tem o jogo do Flamengo com o Deportivo Táchira, estreia do Flamengo na Libertadores. E aí o técnico Felipe Luiz tem uma série de desfalques, 7 no total, 2 novidades. Desfalques? Exatamente. Eram 5 no final de semana, só que agora ele não conta também com o Wesley e com o Plata. Então ele terá um time modificado
em relação à partida com o Inter, o empate em 1-1 no último sábado, possivelmente com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, De La Cruz e Luiz Araújo, Michael, Bruno Henrique e Juninho. Essa provável escalação do Flamengo, que enfrenta o Deportivo Táchira na Venezuela e quer começar vencendo nessa Libertadores. O Gerson tem que tipo de contusão e quando ele pode voltar? Em breve, a lesão dele foi sofrida na seleção brasileira ainda no primeiro jogo da data FIFA, a partida diante da equipe da Colômbia. Ele já tinha evoluído, mas tem uma chance de ficar à disposição no final de semana. Tudo vai depender da evolução, tanto que ele nem viajou com a delegação para Venezuela. Ele ficou se tratando aqui mesmo no Rio de Janeiro. Dependendo da evolução, ele pode encontrar o restante do elenco no final de semana. E quando você disse 7 desfalques, você não está nem incluindo o Pedro, né? Não, inclui o Pedro. Inclui o Pedro. O Pedro, ele está recuperado da lesão que ele sofreu no ano passado, só que ele ainda está no estágio de aprimorar o condicionamento físico. Ele está entregue, ele está à disposição do Felipe Luiz, só que ele está fora de forma. Ele não joga desde setembro do ano passado. Então ele está na última etapa, que é aprimorar a parte física. Tem boas chances de ficar disponível pela primeira vez na semana que vem. Tomara um jogador tão importante que o torcedor que gosta de bom futebol, né? Curte o futebol dele e realmente contusão tão longa assim é ruim. É um profissional, né? Pro Flamengo e pra seleção brasileira, né, Cid? É verdade, uma opção pra seleção, exatamente. Valeu, Marcos Coelho. Valeu. Informações do Flamengo, 19:08. Repórter Jornal da Tupi. Maurício Bastos. Sidney, depois do mal de Alzheimer, a doença de Parkinson é a mais comum doença neurodegenerativa, e, no entanto, é a que mais cresce no mundo. Estima-se que atualmente cerca de 10 milhões de pessoas em todo o planeta tenham a doença. Esse número deve dobrar até o ano de 2050. Essa é a estimativa. E aqui no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, 20% dos brasileiros acima de 65 anos têm tremores que é um dos graves sintomas da doença de Parkinson, isso que pode comprometer atividades cotidianas. Lembrando que amanhã é o Dia Nacional do Portador da Doença de Parkinson, um dia de conscientização, e sobre esse tema a gente conversa com a Ana Rita Donati. Ela é médica fisiatra do Hospital Ortopédico AACD. A AACD é a Associação de Assistência à Criança Deficiente. Muita gente conhece a AACD pelo Teleton, que é promovido pela AACD, mas é uma doença que é uma entidade, uma instituição que cuida de pessoas com problemas ortopédicos e decorrentes de doenças degenerativas. Doutora Ana Rita, obrigado por aceitar nosso convite aqui no Jornal da Tupi. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite. Doutora Ana Rita Donati, é uma doença que gera uma sensação, imagino que gera uma sensação muito ruim para quem sofre com ela, né? Por conta da incapacidade motora, a limitação, né? Por mais que a mente esteja ativa, saudável, a pessoa goze das suas faculdades mentais, a limitação de movimento, né? A pessoa meio que deve se sentir presa, limitada com esses movimentos. Primeiramente, queria saber o que leva a pessoa a ter a doença de Parkinson. É degenerativa? Tem causas genéticas? É exatamente o que você descreveu. Então, o paciente tem alterações motoras importantes, o tremor é bastante famoso, mas o paciente também tem uma lentificação, uma rigidez, ele vai ficando rígido, tem alterações da marcha. E realmente é muito incapacitante nas atividades de vida diária, no dia a dia, né? Para questões mínimas, né? Tomar banho, cuidar da própria higiene, né? Fazer a barba, escovar os dentes. Então, ao mesmo tempo, o paciente preserva por um bom tempo a capacidade cognitiva. Com o tempo, com a evolução da doença, por ela ser uma doença neurodegenerativa, ela pode sim acometer a cognição, mas lá para frente. Então, por um bom tempo, o paciente tem a total noção de que a doença vai piorando, né? Então, isso é um desafio para o paciente, para a família, para quem trata. E as causas do Parkinson, na verdade, o nome dela é doença de Parkinson idiopática. A gente não tem uma causa estabelecida muito clara. A gente sabe, sim, que existem alguns casos bastante atípicos, em que a gente observa a instalação da doença em pessoas mais jovens. Existe sim uma colaboração genética. Atualmente os estudos, né, as pesquisas estão avançando nesse sentido, da gente identificar quais genes estão associados a essa manifestação.
mas de modo geral ela não tem uma explicação genética na maioria dos casos. A gente sabe ao longo da história, né, que com a Revolução Industrial, com a exposição que a gente teve, o humano, né, o ser humano teve com solventes, pesticidas, né, muitos desses solventes, pesticidas, isso pode sim ter tido uma contribuição no aumento dos casos, né? Mas de modo geral é uma doença que ela é considerada idiopática. Certo. Doutora Ana Rita, o sintoma clássico, né, que a gente tem quando ouve falar na doença de Parkinson são os tremores. Existe algum outro tipo de sintoma de manifestação? Ela se limita aos tremores que realmente são mais visíveis, né, que indicam? Todo tremor não necessariamente é doença de Parkinson e vice-versa? Exato, então tem muitos tipos de tremor. Um dos tipos de tremor, ele está no Parkinson, é um tipo específico de tremor, ele se confunde muito facilmente com o tremor essencial, ele tem uma característica diferente, ele pode acometer até crianças, o tremor essencial, quer dizer, ao longo da vida do indivíduo, desde a infância até os idosos, o tremor essencial pode aparecer. No tremor do Parkinson é diferente. E ele tem características próprias, por isso que o paciente precisa passar numa avaliação médica para poder fazer essa distinção. Mas como você disse, o tremor não é a única alteração física que o paciente apresenta. O tremor é sim mais visível, ele chama mais atenção, mas o paciente tem uma lentificação dos movimentos, ele fica rígido, até o ponto em que com a evolução da doença ele pode... A gente tem uma fase em que ele pode ter um congelamento. Então, em algumas situações de muito estresse e demanda motora, né, desafia os motores, então vai sair do carro, vai entrar no carro, vai andar numa calçada esburacada, o paciente, ele trava. E ele pode ficar alguns minutos nessa posição e é desesperador. Então, é um desafio muito grande. Tem outros sintomas que não são motores, não são visíveis, que alteram muito a vida do paciente. Certo. Então, pode ter uma queda de pressão, o paciente tem uma hipotensão postural, alteração de sono, alteração do humor. Então, é uma doença sistêmica, na verdade. É bom ficar atento. Estamos conversando aqui com a Ana Rita Donati, né, médica fisiatra do Hospital Ortopédico da ACD, que é a Associação de Assistência à Criança Deficiente. Doutora Ana Rita, aqui Sidney Rezende, 2 perguntas. A primeira delas muito rápida. Tem gente que fala mal de Parkinson. É um uso indevido da expressão? O correto seria só doença de Parkinson? Perfeito, é um mau uso, sim. A gente não usa mais essa terminologia. A melhor maneira de se referir à doença de Parkinson é doença de Parkinson. E a segunda pergunta existem já conhecimento e ciência de o que as pessoas poderiam fazer para evitar de alguma forma que essa doença chegue mais rápido à sua vida, mesmo sendo idosa? Na verdade, a gente não consegue prevenir, né? O que se sabe é que alguns solventes, pesticidas, tudo isso pode ter uma ação deletéria para o nosso corpo, não só para Parkinson, como outras doenças neurodegenerativas. Então, alguns desses agentes até já foram banidos, né? Tem o paraquat e o tricloroetileno, então são alguns vilões aí. Porém, exatamente por ter essa angústia da gente não conseguir dar uma receita de bolo e falar faça isso ou faça aquilo para evitar o Parkinson, as pesquisas estão estudando o Parkinson na fase pré-motora, em que os sinais já estão instalados. O paciente tem queixas frustras de alteração gastrointestinal, alteração de controle do intestino, né, intestino mais preso, uma gastrite, dificuldade de olfato. Então, cerca de 10 a 15 anos antes de eu apresentar o tremor, o paciente já tem uma doença que está sendo instalada. Então, as pesquisas estão justamente nessa fase. A gente tentar entender quem vai desenvolver a fase motora e aí sim tentar frear. Mas a gente ainda não consegue dizer o que fazer para evitar. Chico Otávio, tem uma pergunta para a senhora também. Doutora Ana, a fisioterapia é um elemento importante aí na minimização dos danos dessa doença, não? Extremamente importante. Nós da ACD, nós temos uma equipe multiprofissional com fisioterapia aquática, nós utilizamos terapia robótica. Então, dentro do possível, terapia ocupacional, fonoaudiologia.
Então, todos os músculos do corpo, eles vão ser afetados. Músculos da fala, músculos responsáveis pela deglutição, quer dizer, engolir os alimentos. Então, a gente precisa ter um trabalho ativo muscular desses pacientes e um acolhimento com a psicologia para poder lidar com as questões emocionais. Então, a fisioterapia é, sim, muito importante. Agradecemos aqui a participação de Ana Rita Donati, acertou em cheio Maurício Bastos ao convidar a médica fisiatra do Hospital da ACD, que são um tema muito importante e todos nós precisamos conhecer um pouco mais, né? E a informação precisa de quem sabe, de quem administra medicamentos, quando é o caso, de quem cuida, faz a diferença. 19h17. Jornal da Tupi. Oferecimento Light. Conte com a nossa energia. Fit Combustíveis, patrocinadora oficial da NFL. E Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Últimos dias do feirão para toda obra Leroy Merlin. Corra e aproveite os preços imbatíveis e em até 10 vezes sem juros no cartão Celebre. Martelete SDS Plus 800 watts Makita por R$ 799,90. Oferta válida até 6 de abril. Corre para a loja, app ou site. Leroy Merlin. Sabia que você pode adiantar até R$450 do seu INSS no aplicativo do PicPay? Tudo sem juros e sem burocracia. Para antecipar é fácil. Baixe o aplicativo do PicPay, toque no ícone Antecipar INSS que está na primeira página, siga o passo a passo e pronto. O dinheiro cai na sua conta na hora. Não é empréstimo, é um adiantamento do seu benefício. Aproveite e resolva o seu dia a dia agora, sem preocupação. PicPay, sua vida com mais pique. Abra sua conta e antecipe já. Sujeito à análise, consulte condições. Abastecendo com Fit NFL, você só tem a ganhar. Seu carro com desempenho até 5% maior. E você colecionando capacetes miniatura da NFL. Quem não quer melhor desempenho, motor limpo com economia na manutenção e ainda a chance de ter um item oficial da NFL. Olha que fácil. Abasteça 30 litros num posto credenciado e com mais R$ 59,90 você leva pra casa esse incrível item colecionável. Acesse o site abasteçacomfit.com.br e saiba mais sobre a promoção. Fit, patrocinador oficial da NFL. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. Atenção caxiense, a Real Pax, empresa com mais de 70 anos de tradição, está com loja na Avenida Presidente Vargas, 208, no centro de Caxias. A Real Pax tem planos a partir de R$1,50, sem limite de idade, sem taxa de adesão. Clube de vantagens com mais de 300 empresas e sorteio de até R$30 mil. Compramos suas carências. Venha nos fazer uma visita na Avenida Presidente Vargas, 208, no centro de Caxias. Assine Real Pax e ganhe um brinde especial. Ligue ou chame no Real Zap 0800 703 0236. Real Pax, gente cuidando de gente. Páscoa da economia. Sua mesa cheia para celebrar em família. Promoções de sexta a domingo. Arroz Copa Rosa ou Palmares 21,95. Feijão carreteiro 4,99. Leite em poninho integral 14,98. Alcatra 36,90. Filé de frango Rivelli ou Jaguar 17,98. Calabresa Seara 18,98. Tequito Seara 16,98. Surf 1,6 quilos 14,98. Farinha de trigo Granfino 3,99 no app. Farinha de mandioca Granfino 4,99 no app. Papel Olé com 12 rolos 7,99 no app. Creme de tratamento Escala 7,99 no app. Rede Economia. Economia é aqui. Você tem catarata e ainda não realizou sua cirurgia? Não tem plano de saúde ou não aguenta mais esperar na fila do SUS? Preste atenção que eu tenho um recado para você. O Centro Especializado em Olhos oferece um pacote cirúrgico completo, com preço acessível e parcelado em até 15 vezes sem juros no cartão. Ligue agora, 2657-9496. 2657-9496. Cirurgia de catarata é com o Dr. Antônio Ferreira, CRM 527880-6. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. A
previsão do tempo para esta noite, pancadas de chuva e raios. Amanhã, sexta-feira, o dia será de chuva moderada forte, com rajadas de vento que em alguns momentos podem ser mais fortes, hein? Se liga! No município do Rio de Janeiro as temperaturas vão cair. O dia começa com 21 e a máxima não passa dos 29 graus. Super Rádio Tupi. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento: se você ama o seu carro, você é Alamo Benefícios. Proteja seu veículo e tem até 10% de desconto em cada abastecimento. Ligue 4000-1939. E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. Luísa Rodrigues está de volta. De volta, Sidney, destacando nesse momento a Zona Sul, para o motorista que está ali pela Lagoa Rodrigo de Freitas, em direção à Orla. Muitas são as dificuldades nesse momento, pela Borges de Medeiros e também pela Rua Jardim Botânico, em direção à Gávea. Isso por conta de que tem um ônibus enguiçado no túnel acústico para quem segue em direção a São Conrado nesse momento, Lagoa Barra. O motorista vai encontrando lentidão e está causando reflexos por conta desse enguiço no túnel por toda a Borges de Medeiros e também pela Rua Jardim Botânico. A alternativa para quem está vindo pelo Rebouças, também ali pela Rua Humaitá, em direção à Orla, é seguir pela Epitácio Pessoa, que tem trânsito livre no momento. Missão Preço Baixo Presunic. Até sábado, ovos brancos cartela com 20 unidades, R$13,99 no clube. Cliente Clube. Parcele sua compra em até 4 vezes sem juros. Luísa Rodrigues, direto para o Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Dica Cultural. Boa noite, Sidney Rezende. Aqui é Daniela Santa Cruz, presidente da Cidade das Artes. E estou aqui para convidar você e os seus ouvintes da Rádio Tupi para o espetáculo Fé no Flow, do humorista e palestrante Murilo Gun. É a primeira vez que ele se apresenta no Rio e estamos muito felizes em poder trazer esse artista super consagrado nas redes sociais aqui para a grande sala da Cidade das Artes. O espetáculo dele é super inovador e mistura humor do stand-up com autoconhecimento. Esperamos vocês. Olha, se tem uma coisa legal, tudo na Cidade das Artes é bacana, vale a pena prestigiar, viu? Aquele mobiliário lá tem que ser prestigiado, investido, mais dinheiro, recursos, para ter muita coisa, para ter muita gente lá. Vale a pena. 19h24. Jornal da Tupi. Oferecimento Light. Conte com a nossa energia. Fit Combustíveis, patrocinadora oficial da NFL. E Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. De segunda a sexta, 7:30 da noite, o programa Tamo Junto é um oferecimento de... A Real Pax tem foco no cliente. Assine Real Pax. Gente cuidando de gente. Quem pensa em construir, reformar ou fazer o planejamento de um novo espaço costuma querer economizar tocando a obra por conta própria. Mas é nessa hora que o barato sai caro. Para fazer de fato um projeto seguro e eficaz, a solução é contratar um profissional de arquitetura devidamente registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU-RJ. Só assim é possível garantir o sucesso do seu investimento. Essa é uma mensagem do CAU-RJ. Sabe quem tá falando? A gente tá junto quase todos os dias. Temos quilômetros de histórias para contar e sou eu quem te dá acesso aos melhores caminhos. E aí, descobriu? Eu sou a Ecovias Ponte, o novo nome da Ecoponte, e faço parte do maior sistema de rodovias do Brasil. Uma empresa que está sempre evoluindo para entregar a melhor experiência a cada quilômetro. Uma Ecovias pensada para você. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem. O melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 99511-8294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 99511-8294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. Alô amigos, eu, Vitor Hugo e a equipe de promoção da Super Rádio Tupi estaremos amanhã com uma ação especialmente para você.
Venha participar das brincadeiras e ganhar brindes especiais. Esperamos você na Rede Economia da Tijuca, na Rua Marise Barros, número 665, entre 16 e 17 horas. Rede Economia, tudo para você economizar mais. Rede Economia, tudo pra você economizar mais. E por falar em saúde, o Super Saudável Shopping tem tudo o que você procura em um só lugar. O mais completo site com produtos das melhores marcas e os melhores preços. Uma linha completa para diabetes, hipertensão, beleza, perfumaria e até produtos para o seu pet. Acesse agora supersaudávelshop.com.br e aproveite nossas ofertas super especiais. Super Saudável Shopping, o endereço certo do seu bem-estar. Quer um ambiente seguro e confiável para você se divertir? Então vem para a Bet Nacional, totalmente autorizada pelo governo. Sabe por quê? Porque a Bet Nacional sempre foi sinônimo de jogo responsável, com transparência e compromisso com você. Então já sabe, né? Jogo legal é na Bet Nacional, uma Bet diferente, a Bet dos brasileiros, proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros informa. Daqui a pouco, Super Futebol Tupi, Team 5G. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. Gente, logo aqui, finalzinho, temos ainda um minutinho e pouco, né? Nós estamos encerrando essa edição. Logo depois, você vai ficar com a Voz do Brasil no Dial 96.5 FM, se você tiver sintonizado assim, no YouTube Tupi Esportes, no site Tupi FM e no aplicativo Super Rádio Tupi. Você acompanha Tupi na rede. A apresentação do Vinícius Gama, comentários do Gabriel Andreso e a melhor equipe de esportes do rádio do Brasil. E hoje tem jogo, né? Bola rola a partir das 9h30 da noite, Taça Libertadores da América, Flamengo em campo, vai ter Flamengo e Deportivo Táchira, jogo fora de casa lá no Chile. Garotinho José Carlos Araújo conta a história desse jogo com Del Aranha nos comentários, as reportagens do Marcos Coelho e do Muito André bem. Ribeiro, Vinícius Gama no plantão esportivo. Ô Maurício, eu sou ético, eu não vou usar chapéu dos outros. Estava entrando no elevador e o Vitor Hugo, motorista, DJ, me disse assim: hoje é aniversário do presidente, hein? Falei, aniversário? Hoje é aniversário do Josemar de Mendes de Rezende, fez aniversário. Aí logo que eu cheguei, mandei mensagem pro Josemar, então, mas foi o Vitor Hugo que me avisou. E ele tava saindo já com o pé fora, assim, é meu aniversário também. aí eu logo comentei os dois, morrendo de vergonha, porque eu não sabia nem o aniversário do Vitor Hugo e nem do Josemar, mas agora botei na agenda, Josemar já dediquei. Hoje é aniversário do Josemar, o Chico, você mandou um abraço pra ele? Tô mandando agora, grande abraço pro Josemar. Opa, ia ser demitido, mas aos 45 do segundo tempo o Maurício, o Chico Otávio resolveu. Muito bem. Um abraço pro presidente e pro Vitor também. Isso, pros dois. E pra todos os aniversariantes. Isso Tchau, aí. gente, até amanhã. Um abraço. Super Rádio Tupi apresentou Jornal da Tupi com Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento Light. Conte com a nossa energia. Fit Combustíveis, patrocinadora oficial da NFL. Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. E OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos. 2626